vocês, primeira vez aqui na Chess, né? É uma alegria estar aqui com vocês falando desse tema que é um tema muito interessante, porque é fazer uma ponte com o que a gente já escutou até agora e fiz questão, Tatiana, de chegar antes para escutar vocês. A gente está, na verdade, indo para um novo momento, né, Dani? A gente estava falando sobre isso. A gente está indo para um novo momento no mundo, é um mundo de profunda transparência. E isso não tem recurso, porque inclusive as próprias tecnologias, elas vão permitir um nível de transparência nunca visto antes na história humana. Eu sempre digo a muitas pessoas, eu dizia aos pacientes, quando eu atendi, eu dizia a todo mundo, quando eu falo, é que se você tem segredos, se prepare, porque eles vão vir à tona. E você tem duas opções: ou você faz isso vir à tona, de fato, de forma programada, tranquila, serena, ou você fica sendo pego de surpresa, como a gente tem visto ao longo da história humana, e mais recentemente, vários personagens que aparentemente pareciam intocáveis, da política, a religião, qualquer canto que a gente vá, que de repente se desmonta feito castelo de cartas. E na tentativa de evitar que isso aconteça, corporações do mundo inteiro entram num nível de compliance cada vez maior, e o que vocês perceberam aqui nas falas que me antecedeu, é que esse é um instrumento que está sendo construído, afinado, aprimorado constantemente. Porque na verdade o que a gente está percebendo é que o conflito, que sempre foi uma característica humana, isso não é um problema, isso é característico humana, está sendo construído um conjunto de instrumentos que vão desde, por exemplo, como você atender um casal em conflito num processo de terapia, evitar uma separação, porque às vezes é apenas um conflito de diálogo, de falta de entendimento, até uma corporação como a Chess e todas as que tentam fazer parte de índice de governança corporativa, para fazer parte de Bovespa, de SP500, ou como a gente viu aí das bolsas de valores americanas. No fundo, o que a gente tem visto, e isso é interessante, é uma tentativa cada vez maior da gente atuar com muita transparência e seriedade. Mas eu vou começar a falar disso com relação à vida pessoal de cada um de nós, até chegar nas corporações como a gente vive hoje em dia. A primeira coisa que a gente observa é que escutar é uma arte bem complicada hoje em dia, porque a gente vive numa sociedade em que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer falar, mas pouca gente quer escutar. Se a gente sai, por exemplo, para um restaurante com amigos, a gente percebe a dificuldade que você tem de pegar o turno de fala. Vocês sabem o que é turno de fala? É quando alguém vai falando, você fica tentando também contar uma piada, tentando também contar uma história sua, tentando também dar a sua opinião, e você não consegue porque as pessoas elas ficam trocando de assunto o tempo inteiro e você às vezes não consegue. Esse turno de fala no WhatsApp de família, e nessa eleição particularmente, foi muito mais interessante, mais instigante. Certamente não deve ter acontecido com a de vocês o que aconteceu com a minha, mas foi bem conflituoso o drama familiar. Eu estava louco para a eleição terminar, para ver se as pessoas voltavam a ser vovó, neto, titia, né? E não fascistas, comunistas, terroristas. Tudo, a gente trocou de título, a família perdeu a essência e foi para essa titularidade temporária. E aí você vê o seguinte: como é complicado escutar, porque nesse exemplo da eleição, e eu estava fazendo um estudo, fazendo uma coluna para a CBN de São Paulo sobre conflitos familiares pós-rescaldo eleitoral, durante o rescaldo eleitoral, e eu estava na apuração, estava no dia da apuração da eleição de Trump e Hillary, eu estava em Nova York e estava de frente, num apartamento de frente para o centro de convenções, onde estavam esperando Hillary receber a vitória, porque todas as pesquisas mostravam que ela ganharia, e eu estava lá bem animado, e foi uma decepção, triste, todo mundo chorando, e ainda hoje choram, obviamente. É que até hoje tem famílias nos Estados Unidos que não voltaram a se falar. Você tem noção do que significa? Significa dizer o seguinte, que nós temos um nível de imaturidade emocional gigantesco. Porque como é que você abre mão de relacionamentos profundos, essenciais, históricos, por pessoas que não sabem que você existe? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para entender como a arte de escutar é complicada. Por que você acha que vale a pena você abrir mão de uma amizade antiquíssima, que em muitos momentos te consolou no velório de alguém que você ama, que em muitos momentos esteve com você em momentos mais difíceis, que também comemorou o nascimento dos seus filhos, porque em um momento vocês começaram a pensar divergentemente no plano da política? O que tem de racional nisso? Vamos ser bem sinceros, o que tem de racional nisso? Absolutamente nada. O que mostra que o nível de irracionalidade do ser humano ainda é muito alto. Que a gente abre mão de pessoas extremamente importantes, essenciais, e que tem um perfil histórico na nossa vida, por pessoas que não nos dizem respeito. E o mais interessante, ou o mais trágico, para dizer o mais cômico, é que depende das circunstâncias históricas,
as coisas mudam a um ponto tal que essas pessoas que a gente brigou por causa delas vão ser vistas uma da outra numa candidatura qualquer. E você fica com cara de otário pensando, não acredito que eu briguei com meu amigo de infância, que a gente brincava de esconde-esconde na rua, fez faculdade junta, e esses dois canalhas, a gente começa a dizer assim, né, hoje estão juntos. Porque na verdade não é que eles são canalhas, é porque na verdade a arte da política, como a arte da convivência, como a arte da família, é de conciliação. É de buscar sair das divergências para a convergência. Obviamente que a gente percebe hoje no mundo, e não é um fenômeno somente do Brasil, é uma exacerbação do discurso de que eu tenho razão e você não tem. A gente chamaria isso, do ponto de vista político, ou do ponto de vista filosófico, antropológico, psicológico, de discurso, ampliação do discurso maniqueísta. O maniqueísmo é uma escola filosófica que prega a ideia de que existe um lado bom e um lado mau, bem indivíduozinho. Quem são os bons? Eu e os que pensam como eu, os que votam como eu, os que têm uma visão de Deus como eu e os que torcem pelo esporte. Né? Esses são os bons. Quem são os... Gostando da polêmica? E quem são os maus? Quem são os maus? Maus são todos os outros que pensam diferente de mim. Agora você observa, isso é uma visão bem infantil, porque a nossa infância foi uma infância maniqueísta. Uma infância de He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munra, Pimpil contra Frajola, os Smurfs contra Gargamel. E só quando a gente cresce e amadurece, e nem sempre quem cresce amadurece, porque maturidade e idade não tem nenhuma relação. Fique bem claro, porque eu conheço adolescentes extremamente maduros e adultos extremamente adultescentes, como a gente chama na psicologia. É que a vida, quando a gente amadurece, tem muito mais do que 50 tons de cinzas, não apenas preto e branco. E nesse sentido, a maturidade vai nos dando a capacidade de perceber que eu preciso olhar para me relacionar com as pessoas todo o conjunto de repertórios que essa pessoa tem na minha vida, e não um ponto, 2 ou 3 pontos cegos do nosso relacionamento. Por que as pessoas não conseguem ficar muito tempo numa relação hoje? Porque as pessoas não conseguem viver com quem tem pontos de conflito. E procuram sempre se relacionar com pessoas que vivem, aparentemente, no primeiro momento, somente os pontos de interesse comum. Sempre que você escuta alguém que está apaixonado, você percebe uma característica, né? Um amigo meu que estava no 7º casamento ligou para mim e disse: Sandro, agora finalmente eu encontrei a mulher da minha vida. Né? Finalmente. Eu perguntei quais são as características que essa tem, quais são os critérios que você aplicou, qual é o gabarito mental da sua cabeça para encaixar esta em a mulher da minha vida. E o discurso clássico de uma pessoa de 16 anos. Ela gosta das mesmas músicas que eu gosto. A gente vê as mesmas séries juntas de mão dada. Já vimos todas as temporadas de Game of Thrones juntos. A gente tem os bonequinhos dos personagens. Então você vai vendo que é o discurso clássico de alguém que na fase da adolescência, entenda o que eu quero dizer, na fase da adolescência, que como característica do desenvolvimento normal de um ser humano, chamado crise normativa, que para a afirmação da minha identidade, que antes era uma identidade com a identidade que os pais ofereceram, eu preciso criar a minha própria identidade. Então eu meio que abro mão um pouquinho da família, por isso que é uma fase difícil para os pais, porque você começa a escutar mais os de fora do que os de casa, e ao fazer isso você busca o grupo de iguais. Por exemplo, se você gosta de heavy metal, você só vai conversar com amigos que gostam de heavy metal. Se você gosta de jogos digitais e jogos em rede, seus amigos sempre vão ser envolvidos com aquilo. Se você gosta, por exemplo, de esportes radicais, seus amigos vão ser sempre aqueles. E para afirmar a minha identidade de grupo, porque ela é muito frágil, porque é muito imatura, são 16 anos, eu tenho que afirmar a minha identidade negando a sua. Quando você vê um indivíduo que precisa atacar para se defender, é porque ele não tem nenhuma consistência no discurso dele. Como dizia Freud, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Né? Quando eu falo de alguém, na verdade eu estou projetando em mim o que eu não quero ver em mim, e estou falando de alguém. Porque tem pessoas que falam compulsivamente, entende? Sempre com tom acusatório. E qual a sua contribuição para a sua visão de mundo? Essa é que é a grande questão para a gente ter. Então, nesse processo aí da imaturidade emocional que a gente tem, o indivíduo ele tem incapacidade de observar de forma mais ampla o ser humano.
O ser humano, ele é um ser complexo porque ele tem virtudes e defeitos. Uma pessoa que nos ama também é a pessoa que mais atinge profundamente a gente no fígado quando está com raiva. Porque só quem ama a gente conhece detalhes para com o olhar deixar a gente puto da vida. Não é? A pessoa de casa faz, você já sabe que foi para você. Aliás, os conflitos em casa são por Bluetooth, basta um olhar que você já detona o outro. Porque o nível de intimidade é muito grande. Aí esse meu amigo começou a dizer, ela gosta do que eu gosto. A gente consegue passar 6 horas falando no telefone a madrugada inteira. Eu disse, claro. Tudo é novo. Então você pode contar durante 6 horas. Depois de 6 anos de casamento, você contar a mesma piada, as pessoas fazem, pelo amor de Deus. Não vai contar essa de novo, não. Por quê? Porque faz tempo. Isso é porque o casamento está desgastado? Não. Chamamos isso de intimidade. Na intimidade, você consegue, com muito ou pouca expressão, comunicar muito conteúdo. Quando eu estava namorando com minha esposa, que ela recebeu algum parente complicado, um jantar, ela dizia, olha, vem aqui uma pessoa, fulano de tal, ela é assim, ela se passou por isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tenha cuidado com suas piadas, parará, tá. Tem gente que não tem filtro, e eu até os 40, meu filtro era bem ruim, ainda não é muito bom, mas melhorou depois dos 40, além de peso, a gente melhora o filtro da gente, né? E aí, hoje em dia, basta ela fazer... Ou seja, é aquela pessoa que você lembra todo o contexto que ela disse. Então, cuidado, aquela pessoa, basta aquele olharzinho de chegou alguém, você já comunicou para o outro por Bluetooth. Isso é intimidade. E aí ele dizendo para mim, ela é a mulher da minha vida por isso. Na verdade, sim, o que você está dizendo é o que a gente chama de estado de paixão. E o estado de paixão é um estado que, do ponto de vista neurológico, explica no seguinte: os lóbulos são extremamente excitados e o córtex é completamente desestimulado. Traduzindo isso neuroquimicamente falando, é que a parte irracional e emotiva fica altamente viva e a parte racional e crítica fica meio anestesiada. Por isso que quando a gente está apaixonado, se a pessoa disser assim, o mundo vai acabar, e você faz, pode acabar hoje, não é? Você foi demitido, arrumou de emprego, né? Quando você está na fase ruim, ganha na Mega Sena. E foi. Entende a diferença? É que durante a paixão, a minha razão diminui. Então ele sempre precisava viver em estado de paixão. Por isso que ele estava no centro do casamento. Porque ele não tinha maturidade para ver o amor. E o amor, ele só acontece num relacionamento quando eu não estou apenas se você assistir a mesma série que eu assisto. Apesar de você querer que eu desligue a luz para dormir. Entendeu? Apesar de você dormir enquanto eu estou vendo um filme com você. Apesar de você ter uma religião diferente da minha, você torcer para um time diferente do meu. O amor, ele suporta a divergência e não transforma isso num problema. Aliás, nesse primeiro momento da paixão tem que ser tudo igual. Depois vem a crise do casamento, que é quando as diferenças acontecem. E depois vem a paz, que é quando você percebe que a diferença do outro é o que trouxe para você acréscimo na sua vida. É quando você percebe que o parceiro que critica, mesmo que faça da pior forma, é porque ama. Porque só quem critica é quem tem capacidade de acordar você. Porque quem destrói o rei em Um Príncipe de Maquiavel, quem é? O babão, o bajulador. Quem é o bajulador? Aquele que não deixa você saber quem você é, que sempre infla seu ego e não puxa você para sua sombra, para você trabalhar a sua parte ainda não percebida, e que muito comumente, numa pessoa muito infantil, ela prefere projetar nos outros. É óbvio que no ambiente de trabalho isso acontece do mesmo jeito, só que em escala maior. E a gente não tem ali a cola afetiva da família, porque família a gente se agride, mas depois tem que fazer as pazes, né? Faz parte. Vamos ver como é que vai ser esse Réveillon, esse Natal, depois dessa eleição. Eu acho que dá pra gente fazer um livro depois no Brasil, né? A eleição é o Natal de 2018. Fatos inéditos do ambiente familiar. Dá pra gente fazer um livro cheio de crônicas trágicas e cômicas de como a gente vai tentar reatar relações depois de tudo que aconteceu. Então o que é que a gente percebe? No ambiente laboral, a gente faz o que durante a construção da psicologia a gente chama de transferência psicológica. Todas as relações humanas são transferenciais. Significa dizer que as relações primitivas familiares vão criar um modelo, um protótipo, um meio carimbo psicológico que a gente vai reproduzir em todo canto. Então, aquele pai com quem eu me dava mal
vai ser sempre o patrão que eu vou me dar mal, porque eu vou pegar aquele modelo prototípico de que a pessoa de autoridade da minha família vai ser um modelo problemático e eu vou reproduzir esse modelo problemático em todo lugar que eu vou. Tem? E por que a natureza faz isso com a gente? Por que eu vou encontrar meu pai em tudo que é empresa? Por que eu vou encontrar o meu irmão em tudo que é empresa? Por que eu vou encontrar minha prima, que é o meu namorado, em tudo que é empresa? Para eu resolver. A vida se repete todas as vezes para você resolver. E é engraçado porque você resolve com um personagem, por efeito dominó você resolve com todos, do passado ao presente e futuro. Se você resolveu a sua relação com a autoridade e entende a necessidade disso, sem se sentir menor, você resolve com todos os lugares. Se você resolveu com o seu irmão ou com o seu colega de trabalho, que tem uma função igual a sua, você consegue resolver com todas as pessoas daí para frente. Só que a gente se nega e fica repetindo cotidianamente processos porque não quer tomar consciência de que a maior parte do que a gente faz não tem a ver com o mundo externo, tem a ver com o mundo interno. Uma dessas coisas, comumente, é o que a gente chama de projeção psicológica. Uma vez eu estava dando aula, né, na universidade e um aluno chegou para mim e disse: professor, seu amigo do professor fulano de tal. Quando a pessoa diz isso para você, você já fica preocupado, né? Você é amigo de fulano. Porque ou vai dizer que morreu, e você morreu, ou a pessoa está fazendo alguma coisa muito errada. Aí eu fiz assim: sou, por quê? O senhor nunca percebeu nada estranho nele, não? Aí você fica pensando, né? Meu Deus, será que é um terrorista disfarçado? Você fica pensando em todas as hipóteses em 3 segundos. Não, o que é? Ele é gay. Eu pensei que era um problema, né? Você falar uma coisa séria, negócio. Já, claro que eu percebi. Qual é o problema? Não, se eu tenho medo de andar com isso, de jeito nenhum. O aluno tal, professor, que senta na frente, na turma tal, psicologia do consumidor, o senhor já viu eles? Já, ele senta na frente, não tem como não ver. Já percebeu que ele tem um jeitinho? Eu disse: você lembra quando eu expliquei o que era mecanismo de defesa do ego, chamado projeção psicológica? Que é a tendência que o ego tem de, já que ele não suporta uma característica dele, projetar no outro uma coisa que é dele. Sabe aquela pessoa que você gratuitamente antipatiza? A gente chama de espelho. Você encontrou uma característica sua bem chatinha que você não quer admitir. Eu não estou dizendo que não tem gente complicadinha no mundo. Que nas empresas a gente pode chamar de pessoas urupubacas. A urucubaca é quando ela vai chegando, você faz vixe. As pessoas olham para outra e faz, ó quem tá vindo. Geralmente a urucubaca ela suga você. Quando ela passa, você já sente, a energia vai embora. Se ela chegar perto de você, você sai detonado. Você tem que fazer uma meditação depois, respirar profundamente, pegar numa árvore para se reenergizar. Porque ela veio do verdadeiro apocalipse zumbi na vida dela e está tentando traduzir isso para a sua vida, entende? Mas tirando essas pessoas, elas existem. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o que a gente está tendo aí é transferência de comportamentos nossos. Por quê? Porque é difícil admitir características ruins na gente. Porque a sociedade diz que a gente não pode ter característica ruim. Sabe quantas pessoas eu atendi em processo terapêutico que o problema da pessoa não era nem porque não odiava, era que nem sabia que odiava. Porque, tipo assim, a mãe tinha machucado profundamente por uma cena infantil, tinha ficado lá um trauma, a pessoa tinha uma profunda aversão à mãe, mas como era pecado ter aversão à mãe, dizia que amava a mãe, mas odiava inconscientemente. Então, primeiro você tem que levar o indivíduo para odiar a mãe, para depois perdoar. E a pessoa fica assim, primeiro esse ódio tem que ser gradual, porque se ela odiar, de vez ela se mata. Porque na percepção dela isso é uma coisa inviável. Como eu vou conseguir resolver um conflito que eu acho que não existe? Nomear a dor é a primeira característica da cura. Você sabe por que a criança tem dificuldade, os traumas são muito constantes? Porque ela sente coisas que ela não consegue dar nome. E por que mulheres fazem mais terapias do que homens e mulheres vivem mais do que homens? Porque mulheres dão nome à dor e mulher fala do que sente. O homem prefere morrer do coração, engolindo. Tá bem? Tô! Tá bem que não tá, né? Mas... E outra coisa, a mulher ela consegue tanto esse processo de nomear a dor que ela consegue detalhar. Homem basicamente é aquelas 3 carinhas que tu colocou aqui, Tatiana.
triste mais ou menos e infeliz, né? Infeliz mais ou menos e alegre. A mulher, ela consegue dizer que eu estou com uma melancolia profundamente triste hoje. Quer dizer, que é uma descrição muito mais detalhada daquela dor. Que para um homem é igual a paleta de cores da Naked que vocês compram, né? Minha esposa pediu a 1, a 2 e a 3. E quando eu cheguei, que eu abri, eu disse, qual é a diferença dessas cores? Tem tons, já percebi, vocês se maquiam para vocês, não é pra gente não. Fizeram até uma pesquisa mostrando que o homem gosta apenas de batom e esmalte, que vai entre o vinho e o vermelho. Tudo que foge disso a gente acha ridículo. E eu perguntei a vários amigos. Uma vez minha esposa chegou com a unha azul. O que é que tu achou? Aí eu fiz. Quando você não comenta, tem muita coisa também, né? Ela, diga logo, não é azul. Azul cinza. Parece aqueles The Walking Dead, assim, aqueles, né? Mas é porque tá na moda. Não tá na moda, mas que eu achei bonito, não, mas tudo bem. Ninguém tem, a moda tem essa coisa. O espectro de emoções de um ser humano, ele é aprofundado na medida em que ele vai aprendendo a falar das emoções que sente. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem uma ideia, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho de estrutura tecnológica hoje, a ironia é um refinamento psicológico. Meninas conseguem ironizar com 2, 3 anos. Meninos vão ironizar com 12 anos de idade. Você percebe que tem um delay de quase 10 anos de um menino com a menina de comportamento. Por isso que eu menino de 16 anos não quer namorar com um de 16 anos. Então, essa ironia vem o fato de que nós, quando nascemos, os meninos, eles são desestimulados a falar o que sentem. Homem não chora, homem resolve, se apanhar no colégio e chegar aqui apanhado, apanha de novo. Ou seja, não há estímulo para resolver o conflito através do diálogo. Nós temos até palavras que estimulam o conflito. Vamos matar 2 coelhos com a cajadada só. Percebe? A gente tem a ideia de alimentação do conflito. Basicamente, o que a gente observa na sociedade humana é que muita coisa poderia ser resolvida com diálogo. Muitas relações entre pais e filhos poderiam avançar profundamente com diálogo. Muitos casamentos poderiam ser poupados do fim por capacidade mínima de diálogo. Muitas famílias modificariam profundamente o status em que se encontram se dedicassem 5% do tempo que dedicam ao smartphone ao diálogo familiar. Eu estou dizendo só 5%. As pessoas estão passando em média 8 a 9 horas no smartphone. Com todas as pesquisas apontando a destruição neurológica, o apontamento clássico de que de 11 anos para cá, quando o primeiro smartphone foi lançado, tivemos um incremento de 40% no narcisismo planetário e um declínio de 56% na empatia. Percebem a relação? Como cada um está no seu quadrado, aumenta meu narcisismo expositório em redes sociais, e porque eu não dialogo, não converso, não discuto, aumenta a minha incapacidade de empática, de se colocar no meu lugar e perceber a tua dor. Então, na verdade, apesar da gente estar encaminhando-se no mundo institucional para compliance, transparência e ouvidoria, individualmente a gente está se distanciando do processo. Viu a ironia que a gente está vendo hoje? Do ponto de vista corporativo, temos que falar mais, ouvir bem, mas do ponto de vista individual, a gente está cada vez mais silencioso, conversando com pessoas que não estão presentes, para evitar as pessoas que estão presentes, porque as pessoas que estão ausentes numa rede social, assim que ela faz um comentário que eu não gosto, eu bloqueio. Ou eu deixo de curtir uma foto, ou então eu coloco ela para não ver minhas fotos, que é uma forma de evitar que ela deixe o que eu estou falando. E com gente não dá para fazer isso, dá para fazer assim, quando a pessoa fala uma coisa que você não gosta, passar a tela. Nem dá para ampliar quando você gosta da coisa. É mais complicado. O convívio real exige mais estresse. Só que acontece que nós somos esse ser humano que desde que a gente começou aqui a andar, a gente começou a viver o estresse do relacionamento e da convivência com as demais pessoas. É um desafio para todos nós. É uma necessidade para todos nós. Bom, tem muita gente que tem no contato com as pessoas o motivo de sua própria angústia. São pessoas que têm alguns déficits de desenvolvimento afetivo e elas têm dificuldade de contato. Isso não as torna transtornadas nem anormais. Elas gostam menos do que outras de contato. Já tem pessoas que só se alimentam através dos relacionamentos.
Nós temos basicamente aí a divisão de públicos entre introvertidos e extrovertidos, sendo que, em média, um quarto da humanidade é introvertida e 3/4 é extrovertida, dando a ideia de que o extrovertido é o normal. Quando tem gente que é introvertido, nunca diz, mas ama você profundamente. E tem gente que diz o dia todo, mas quando precisa de uma prova, cadê fulano? É muito bom expressar, mas não tem comportamento condizente com aquilo que fala. Tem gente que não diz, mas age. Aí você percebe que no casamento é complicado. Se um gosta de ouvir, mas o outro não sabe falar, acontece. São as linguagens da relação afetiva. Um precisa ouvir, mas o outro acha que não precisa falar porque ele manifesta com comportamento. Aí você ou se separa ou aprende que o outro está dizendo que te ama no momento que se comporta como alguém que te ama, mesmo que não fale. E aquele outro aprende, diga de vez em quando, assim, pontualmente, no aniversário, no réveillon. Então a pessoa ouvir porque ela precisa daquilo. Nas relações do ambiente de trabalho, a maior habilidade de um gestor é gerenciar as subjetividades da equipe. Primeiro pensando que ele também tem uma subjetividade, ou ela também tem uma subjetividade, o que já é por si um desafio. Como lidar com a minha subjetividade? Como lidar com o meu nível de conhecimento pessoal de minhas próprias questões? E como isso acontece em meio à subjetividade de quem está comigo? Porque muitas vezes esse feeling, esse refinamento, vai fazer com que eu entenda que fulano pode encarar um pedido justo como assédio. Eu lembro que um amigo meu que fazia parte da universidade, ele disse: Sandro, aqui tem uma funcionária, uma servidora, que ela era secretária do departamento. Ela conseguiu, não sei como, uma autorização para trabalhar só 5 horas. Todo mundo trabalhava de manhã e de tarde, mas ela só trabalhava 5. Só que ela chegava de 8 para sair de 1, ela chegava de 8 e ficava no carro estudando para concurso até às 10. Aí entrava, passava 1h30 para o carro dar concurso, batia o ponto e ia embora. E aí a gente com um monte de processo atrasado, porque afinal de contas eu tinha que dar aula, e tinha coisas que ela que tinha que fazer, documentos, ofícios, sei o quê. Aí eu comecei a dizer que ela tinha que entrar, já que ela estava lá. Aí ela me entrou com um processo de assédio. E lá o advogado colocou, constrangendo a cumprir o horário. Não, mas você vê que isso existe, constrangendo a cumprir o horário. Claro que vocês sabem que isso no ambiente do Brasil, das instituições públicas, é um problema. Porque, infelizmente, em muitos casos, nós temos servidores que acham que a estabilidade é algo para ser usado a favor dele contra o povo brasileiro cujos impostos paga e espera que o serviço resolva com a mesma qualidade. Geralmente quem paga os impostos para que o servidor público devolva esse serviço são pessoas que nem vão usar porque não vão ter acesso. E que para comprar, quando conseguem um quilo de feijão, pagam imposto para ter um serviço que não chega até ela, como justiça, saúde, educação e segurança. Então, se a gente não tiver noção que esse compliance vai exigir, por exemplo, ética, porque você imagina isso numa empresa privada, ninguém vai constranger você a cumprir o horário, você cumpre o horário. Você sabe que às vezes eu vou fazer palestras para professores ou de redes estaduais ou municipais, aqui no Brasil todo. E aí quando eu chego, geralmente o gestor me diz assim: a gente tem um problema aqui, professor. E eu já sei o discurso. Mesmo quando eu fazer reunião para pais em escolas do Brasil todo, o diretor diz assim: professor, é uma pena. Aí eu digo: pode deixar que eu termine a frase. Que os pais cujos filhos realmente dão problema não vieram para a reunião. É um clássico. Sabe qual é o clássico quando você vai dar palestra para professores? O gestor diz assim: é uma pena, professor, que os professores aqui, eu digo, já sei, quando dão aula na escola particular, jamais faltam, chegam no horário e saem no horário. Mas na escola pública, chegam atrasados e saem cedo. E quando tem que ir para o dentista, quando tem que ir para a feira, é sempre no horário da escola pública. Isso para mim chama-se corrupção. Simples assim. Ou a gente vai achar que Lava Jato é só para político. Compliance é quando você for preso em casa porque baixou um torrent de internet, uma série que você não pagou para ter. Compliance é quando você parar na fila de idoso, você ser multado, fotografado, colocarem seu nome no Instagram e as pessoas dizem: que coisa ridícula. E você entender que tem que ser para todos e não só para você. Aí essa transparência que funciona coletivamente
vai dar o status civilizatório que a gente quer. Porque isso não vem de livre espontânea geração, não. É preciso, então, estar disposto para entender que essa transparência tem que vir para a vida de todos, não é para alguns. Tem que atingir a todos nós, porque quando atinge a todos, todos saem ganhando. Na verdade, prejuízo por transparência só tem quem não faz o que tem que ser feito. Quem está fazendo o que tem que ser feito não está preocupado com isso, porque muito pelo contrário. Um bom servidor, um bom profissional, ele adora a transparência porque ressalta suas qualidades, suas virtudes e suas competências. Quem não gosta de transparência é quem quer continuar nas sombras da ineficiência, da incompetência e da falta de ética. É isso que a gente percebe em qualquer lugar. Você vê isso em famílias, você vê isso em casamentos, você vê isso nas empresas, nas corporações. Só que entenda, o que está para surgir no mundo agora, aliás, o que já está surgindo no mundo, não vai esperar corporações resolverem como isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A lei da transparência, que obriga que todo mundo saiba o que você gasta, como você gasta, quanto você ganha, o que você faz, é um benefício importante para o país. E o que a gente está vendo aí com as tecnologias disruptivas que vão dominar o mundo através de blockchains, tudo que a gente está vendo para surgir, em 10 anos vai varrer a história humana. A gente provavelmente vai fazer uma palestra daqui a 10 anos sobre os próximos 20 anos, que a gente vai fazer a comemoração dos 20 anos da ouvidoria. Provavelmente aqui vai ter uma inteligência artificial dizendo como achou o erro de cada um. Vai ter aqui os debatedores aqui e no meio uma inteligência artificial que por algoritmos matemáticos vai perceber que aquela queixa não corresponde à realidade, ou que ela correspondeu e como foi medida e como foi tomada, porque isso vão tomar conta gritantemente do que vai acontecer. Aplicativos vão estar nos policiando, a gente vai estar o tempo inteiro com isso. Isso tem um lado ruim? Tem, né? A minha sociedade, meu Big Brother, previstas lá naquelas ficções científicas, meu Grande Irmão, mas ao mesmo tempo vai vir à tona o que a gente não via. Você percebe que muita gente não sabe que o que aconteceu no Brasil na Lava Jato tem tudo a ver com o 11 de setembro. Foi a partir do 11 de setembro que se percebeu que parte do financiamento do atentado tinha sido feito com lavagem de dinheiro. Então, se obrigou países do mundo inteiro signatários a acordo de transparência e compliance a assinar acordo de leniência e transparência para que você tivesse acesso ao sistema bancário. E todo o sistema bancário suíço ruiu. Teve que falar de quem era o dinheiro, por que estava lá. E foi achado o dinheiro da época da Segunda Guerra, quadros lá dentro do sistema. O Brasil teve que assinar os mesmos protocolos e quando chegou aos terroristas descobriu que tinha outras pessoas que usavam os mesmos esquemas. Empresários, políticos. Ou seja, o que acontece é o seguinte, vai baixando o tarrafo. E a piscina, que aparentemente estava muito limpa em cima, vai chegando no lodo. É como o presidente disse assim, não é que aumentou a corrupção no nível de denúncia, é que a sociedade é mais vigilante. Se você lê o livro chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza, de Steven Pinker, um canadense, respeitado no mundo inteiro, são 2.000 páginas em que ele prova que a humanidade só melhora. Ele prova por pesquisas do mundo inteiro, mas a nossa sensação é de quê? Só pior. Por quê? Porque o que a gente não podia ter acesso, agora a gente tem. Eu fui fazer uma palestra no órgão militar em Brasília. Quando terminou, fui almoçar no Mangai, lá de Recife, Brasília, com um militar de alta patente. Quando a gente chegou lá, tinha um ministro supremo aposentado. Estava num dos muitos desses cantos Lava Jato e o general fez assim, ministro, chegou aqui quase que na fundação da cidade de Brasília, deve estar muito triste com tudo que está acontecendo, todos esses escândalos. Esse senhor deu uma risada. Mas ele riu que ele gargalhou para trás, voltou, bateu no ombro do militar cheio de medalhas e disse, meu filho, eu estou morrendo feliz. Porque finalmente o que eu sempre soube, mas a gente nunca tinha instrumentos para punir, agora está sendo percebido e existem instrumentos para que se tomem medidas concretas para resolver. Entende o que está acontecendo? Mas esse sentimento de mal-estar que as pessoas têm, de achar que as coisas estão piorando, é justamente porque a transparência vem jogar à tona o que você não percebia. Sabe aquela limpezinha de fim de ano que está todo mundo fazendo na casa? Que finalmente você arrasta o fogão,
que você tira a geladeira do lugar, dos móveis encaixados e projetados, e descobre que tem umas poeirinhas que está um ano inteiro ali. É basicamente o que a gente está fazendo no país agora. E isso a gente está fazendo, alguns espontaneamente, de forma, digamos assim, clara e proativa, mas muitos estão sendo, aspas, vítimas de um processo que não podem controlar. Tem uma frase de um escritor francês que escreveu Les Misérables, que é o Victor Hugo, que ele diz assim: é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. Entende? Quando o tempo chega das coisas acontecerem, ninguém impede. Você pode tentar, você pode ficar assim na sua zona de conforto, achando que isso não vai acontecer, não vai chegar até aqui. Esquece. Não tem como. Existe hoje no mundo estados inteiros indo para o mundo virtual, para ampliar a transparência. Nós vimos aquele caso da Estônia, né, ou foi a Lituânia que apareceu aqui no Brasil, e é uma coisa realmente concreta, em que as pessoas têm cada vez mais acesso a todas as informações. Isso vai gerando um nível de transparência absoluta. Um amigo meu, ele foi eleito pelo Senado no Ceará. Ele veio se candidatar porque as pessoas pediram, ele não queria, achou que não ganharia, ganhou. Eu acho que quando ele ganhou, ele sentou e fez: ixi Maria, agora? E aí eu perguntei: e aí? O que você está fazendo do que você tinha como discurso? O que é que ele fez? Bom, ele abriu mão do carro oficial, do senador da República, ele não vai querer nem um carro oficial. Ele abriu mão de metade dos assessores, ele abriu mão do plano de saúde perpétuo que o Senado paga tratamento em qualquer lugar do mundo para toda a sua família, ele abriu mão. Ele abriu mão da residência oficial, ele vai alugar um apartamento e dirigir o próprio carro. Mas o que seria compliance? É quando eu não tenho que esperar que o indivíduo por si só faça isso. É quando eu crio instituições que façam com que o indivíduo que queira não fazer isso tenha que fazer isso. Essa transparência significa que eu vou criar um conjunto de instituições que vão fazer com que, mesmo que você queira fazer o errado, você seja forçado a fazer o certo. Quem teve pai e mãe bravo sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a gente queria fazer o equivocado e só aqueles pais e mães que geralmente, hoje, antigamente não tinham nenhuma culpa de educar filho, mas hoje tem culpa. Quando vai mandar fazer o certo, chega assim: será que eu fiz certo? Eu disse: claro que fez certo. Mas as pessoas simplesmente começavam a projetar em você um conjunto de comportamentos. Se você nasce com tentativa de fazer o que é melhor para você, a gente chama isso de princípio do prazer, na psicologia. Eu quero fazer o que me dá prazer. Então, por exemplo, de manhã, todo dia você luta contra dois princípios: o do prazer, fazer o que eu quero, e da realidade, fazer o que eu devo. Né? Imagina você trabalhando num canto que neva, amanhece o dia, aquela neva, aquele gelo, você bota lá 16 graus abaixo de zero, sensação térmica de menos 20, aí você, o princípio do prazer, fica debaixo do edredom, pega um atestado, diz que está doente. O princípio da realidade, você tem que ir, né? Meu estudante, acorda, fico aqui, vejo mais sério, vou para o colégio. Você vai percebendo o seguinte: as pessoas que conseguem resultados na vida, elas escutam mais o princípio da realidade do que o princípio do prazer. E quando a gente escuta aquela historinha infantil da cigarra e da formiga, a gente descobre que a formiga trabalhava o princípio da realidade e se preparou para o inverno, enquanto que a cigarra só queria cantar no princípio do prazer. Quando chegou o inverno, não tinha provisão nem moradia. Você percebe isso do ponto de vista simbólico, como se aplica a educação de filhos, como vai chegar na ponta de uma instituição. As instituições precisam criar um conjunto de habilidades para que eu crie condições para que, quando você quiser apenas, não é que a gente não tem que ter prazer na vida, momentos lúdicos, de lazer e diversão, mas quando você quiser operar apenas nesse sistema, a instituição corrija, porque o objetivo é que juntos possamos alcançar uma meta comum. Na verdade, uma empresa, uma instituição, uma igreja, qualquer coisa, pessoas que tentam orquestrar em suas diversidades objetivos comuns. Isso é possível na raça humana, porque os humanoides, entre os muitos grupos de humanoides que ficaram em pé, isso não foi a única coisa que nos deu
capacidade de vencer a evolução das espécies foi que um desses grupos pôde imaginar. Foi exatamente esse grupo que começou a imaginar que venceu. A gente sabe que se quem tivesse vencido a evolução das espécies fosse os mais fortes, quem estava dando essa palestra seria um Tiranossauro Rex. Foram os mais flexíveis e que tinham capacidade de conjugar esforços para vencer o inimigo comum. Isso só foi possível quando a gente começou a subjetivar e imaginar. Quando a gente começou a imaginar, a gente começou a antecipar comportamento do outro. Então, e se aquele grupo vier por aqui, não por aqui? O que a gente faz? Quem conseguiu imaginar, conseguiu criar estratégia, conseguiu antecipar e conseguiu vencer. Mas eu posso usar a mesma imaginação para evitar o conflito e ir para a concórdia. E sabe que uma coisa que é muito comum se ouvir, lamentavelmente, de quem tem pouco conhecimento histórico, é que o problema do Brasil é a miscigenação racial. Isso não vai dar certo, não. Aí você escuta isso e faz... E quando você escuta isso num estado que é altamente racista e você é paraibano? A pessoa chega para mim depois da palestra, não, Marcelo, não tem como dar certo esse país, olha só, essa miscigenação, essas regiões diferentes. E o cara achava que eu não era da Paraíba, nem do Nordeste, né? Começou a meter o pau, assim. Eu não vou nem me responder. Porque eu sou paraibano de nascença e moro lá. O cara, aí já era tarde, né? Porque tem pino que não dá para ser batido, né? Outra, porque isso é um desconhecimento histórico tão profundo que eu prefiro que você lê alguns livros para deixar dizer isso. E se eu tivesse gravado isso, eu destruiria a tua carreira. Porque é completamente sem sentido. A diversidade humana é o grande desafio que a gente tem. Essa capacidade de conviver com os outros com a diferença é aquilo que a gente necessita para produzir uma sociedade melhor. Vivemos um momento na história humana que as pessoas querem criar muros para se separar. Porque acham que ficando juntos só dos seus, o que pensa como você, que são só os melhores, separando os demais, eu vou me salvar. Foi assim que um homem chamado Adolf Hitler pensou. Vamos matar todos que são considerados piores que nós, diferentes que nós, inferiores a nós. Vamos fazer um genocídio. E acredite, sabe por que as pessoas não sentiam culpa quando faziam aquilo? Porque elas achavam que tinha um propósito nobre. Defender uma pureza. Defender uma raça. E não entenderam que o objetivo nosso é defender a raça humana. Porque não existe raças. Existem mudanças de pigmentação de pele, ou de coloração de olhos, ou de estatura, baseado em um conjunto de dispositivos genéticos que foram desenvolvidos para se adaptar a climas e as circunstâncias ao longo do planeta, mas somos todos iguais. Inclusive um gorila, um ser humano, tem apenas 1% de diferença no código genético. Para o desespero de muita gente. Claro que esse 1% faz uma boa diferença, né? Vamos combinar. Porque o que esse 1% faz? Se você pegar gorilas cuidando dos filhos, vocês já viram macacos e gorilas cuidando dos filhos? Eles olham com a mesma intensidade que uma mãe e um pai, um bebê recém-nascido. Eles catam piolho, como a mãe faz. Eu sou da época que mãe catava piolho. Eu já nem piolho tem, acho que é por isso que eu estou dando errado. Então o que acontece? Vocês já usaram pente fino? Não existe, né? Torturando. Você vai junto, o piolho não morre não, mas você morre. O que a gente tem? A gente olha para os gorilas cuidando uns dos outros, para os macacos. Não tem diferença de uma família humana, gente. Carinho, olhar. Mas será que seria possível fazer uma palestra como essa para um monte de gorilas? Você percebe que quando aumenta o grupamento, eles não conseguem mais conviver? Nós conseguimos conviver com 7 bilhões de pessoas no planeta. Olha a habilidade que isso requer para evitar conflitos. Ou, não para evitar, para gerenciar conflitos e evitar a guerra. Nós somos a geração que diz que o mundo está piorando. Nós somos a geração que viveu, desde que o mundo foi criado, no maior período de paz da história. No século passado tivemos 2 gigantescas guerras que ceifaram milhões de vidas, destruíram várias economias e mudaram o panorama geopolítico do mundo.
Só no século passado. Porque nos outros séculos não era guerra, tipo a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, foi uma diferença de algumas décadas. No século passado era assim, você nunca sabia se sua tribo ia sobreviver, se sua aldeia ia suportar a próxima guerra. Qualquer série que você assista, Vikings, você vai ver que a qualquer momento, todo mundo morria, mudava, saía matando, estuprando, violentando, destruindo, queimando as vilas. E hoje a gente vive num período de paz porque nós ampliamos a capacidade de concórdia. E para isso nós criamos instituições que vieram da profunda dor da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como a ONU. A Europa criou um mercado como o europeu porque disseram assim, rapaz, ou a gente se junta ou a gente se mata de novo daqui a 50 anos. Porque quantas pessoas morreram ao longo da história humana daqueles continentes de tanto viver uns matando o outro. Aí eles vamos fazer o seguinte, vamos se juntar. Porque ou a gente se junta ou a gente se mata. Então, todas as instituições internacionais, elas foram criadas com o objetivo de evitar a guerra e aumentar a concórdia, mas não destruir e acabar com conflitos. Essa é a diferença. Conflitos fazem parte da natureza humana. Quando eu casei, o primeiro grande conflito a ser administrado no meu casamento foi a temperatura ideal do ar-condicionado. É sério. Como eu dormia só, para mim tinha problema, 17 graus. Era eu e eu. Quando eu casei, minha esposa, eu não sou um iglu, eu não sou um esquimó, quer dizer, para dormir num quarto com 17. Aí a gente conseguimos chegar a 24 graus. Eu tinha que dormir só de cueca, sem camisa, sem lençol e era de edredom com 24 graus. Mas aí foi viável o relacionamento a partir disso. Numa noite de temperatura extrema, se eu fosse dormir num quarto de hóspedes, ela brigava. Hoje ela entende que isso não é falta de amor. Ela entende que eu estou aí não porque eu a amo, não porque eu a não amo. Muito pelo contrário, porque eu amo muito ela é cantora, precisa de uma voz que não tem um ar-condicionado muito frio. A gente hoje mora num apartamento de 21º andar, então não precisa mais de ar-condicionado. Em Campinas, cidade fria, então se abrir os vidros, resolve tudo, ou congela geral, né? Então às vezes eu vou dormir num ambiente que ela fecha os vidros. Eu digo, meu amor, não é que eu não lhe amo, mas é porque hoje não está dando para aguentar os 24 grauzinhos básicos da sua temperatura. Eu conversando com um amigo meu ontem, um casal de amigos que tem mais de 15 anos a mais que eu, se aproveite, porque vai inverter. Daqui a pouco é ela com ar-condicionado e você tem edredom. Ele até olhou para mim e terminou matando, e acredito, não é só a temperatura que vai baixar. Eu disse, rapaz, me ajuda. Não precisa comigo não. Conflitos, eles vão sempre existir, a gente vai estar sempre administrando conflitos. Só que a gente tem que entender o seguinte, parte dos conflitos vem das pessoas não fazerem o que tem que ser feito. Quando as pessoas fazem o que tem que ser feito, o nível de conflito cai gritantemente. Porque o que é mais incômodo em qualquer situação é sentimento de injustiça. É de você achar que você está fazendo e o outro não. Comumente, isso cria um desestímulo em quem é capaz. O que acontece numa empresa privada? Ela aplica o gabarito do 10, 70, 20. 10% das pessoas são excepcionais, altamente motivadas, não precisa de estímulo externo, faz mais do que o que você pede e antes que você peça. 70% das pessoas fazem o que você pede, quando você pede. E 20% é a turma do Só Jesus na Causa. Não faz nada, você pode ameaçar, tô nem aí, papai me sustenta, volta para casa mesmo, pai pede demissão, aí volta para casa. O que eu conheço de gente que sustenta filho, filha, nora, genro, paga a escola de neto, Unimed do outro, porque não ensina as pessoas a terem autonomia, independência, e depois está lá aposentado e sufocado, que era para estar curtindo as férias e está sustentando pessoas que incompetentemente não se educar. Mas não é o tema de hoje, é só uma provocação. Certo? Aí, claro, aí o que a empresa privada faz? É simples, ela sabe que esses 70%, se eles perceberem que os 20% que não fazem nada ganham a mesma coisa que eles ganham, o que eles vão fazer? Vão se inspirar nos 20%. Aí o que eles fazem? Tira os 20%,
geralmente que eles chamam de manda para concorrência, né? Tem os 20%, estimula os 10%, explica para todo mundo como chegar lá e o que vai se ganhar como chegar lá de forma bem transparente. Se você fizer tais e tais coisas, vai ter tais e tais resultados. Isso não dá para aplicar na empresa pública. Por isso que muitas vezes você reclama que a ouvidoria não dá resultado, porque aqui não existe a mesma assertividade, não porque não se queira, porque não se pode. Mas por que não se pode? Porque as pessoas não cumprem o que tem que cumprir. Você passa no concurso, você deve receber um código, né? De ética, do ambiente que você trabalha, o que você tem que fazer, qual é a sua função, onde você tem que chegar, qual você tem que sair, o que é que você tem que entregar. Não é isso? Mas tem gente que, não. E ela vai sobrecarregar outras pessoas. O único consolo que eu tenho mesmo como psicólogo é que geralmente esse pessoal que não faz o que tem que ser feito é quem vive tomando remédio para dormir. Quem vive tomando remédio para dormir. Porque pessoas que não fazem o que tem que ser feito têm consciência pesada. Vive cheio de transtorno, cheio de creca. Porque é o próprio ser cobrando ao próprio ser o que ele não faz, que deveria fazer. É bem simples. Porque a mente humana sabe exatamente o que tem que ser feito. Ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe que não está fazendo o que deveria. Quando não está fazendo, sabe. Você sabe que a mente humana é tão preparada para a verdade que toda vez que alguém pergunta uma coisa para você, a primeira informação que vem é a verdade. Você fez o relatório, a verdade é não. A pessoa está chegando em casa, seja o esposo ou chega a esposa, aí você faz. Você estava onde? A primeira informação que vem é a verdade. Se a pessoa precisa mentir, ela faz. Onde eu estava? Já dei uma dica boa para hoje em casa chegarem e abrir um processo de investigação. Entende? Fazer uma ouvidoria familiar. Você entendeu? Por quê? Porque a primeira informação é: eu estava traindo você. Quando o cara já tem know-how, já vem com a desculpa pronta. Ó, já chega com uma desculpa preparada. Mas é claro que isso tem um preço afetivo muito profundo. A escuta, ela tem a capacidade de, somente por falar, já gerar em quem fala, mesmo que não esteja uma solução, alívio. Vocês sabem que muita gente não se suicida no mundo inteiro por ano porque liga para o CVV. E quando você liga para o CVV dizendo assim: meu filho está usando droga, eu estou pensando em se matar, o meu filho morreu, eu não aguento a falta que ele me faz, eu estou pensando em se matar. Quando você liga para a pessoa do CVV, ela não vai resolver. Mas a escuta que ela vai dar vai fazer com que você dê nome à dor que você sente. E ao nomear a dor que você sente e falar sobre ela, você já tem uma redução significativa de alívio. Quando Freud fundou a psicanálise, ele ficou assustado como tinha pacientes que se curavam só de falar. E trazer para a palavra uma emoção que ganhava nome. E muitas vezes, eu mesmo me escutando, percebi a loucura do que estava dizendo. Sabe? Se eu chegar para você e... vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Chegou uma paciente. Porque eu tenho um filho adotivo e não está dando certo, eu acho que filho adotivo não dá certo e tal. Eu já tenho escutado isso de muitas pessoas e percebi que o problema não era ser filho adotivo, era como se tratava o filho adotivo. Aí ele disse: me conta sua história, vá lá. Eu tenho 4 filhos, um adotivo. Você percebe que ela já diferencia? Bom, os outros 3 são maravilhosos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O outro, coitado. Percebeu o segundo momento do discurso dela? Aí, veja só, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque o bichinho. Aí eu, pronto, pode parar, terminou a terapia. Ela, eu só falei 5 minutos na primeira sessão, porque eu já entendi. Você quer que eu fique aqui 6 meses comendo seu dinheiro ou que eu lhe ajude? Eu posso ficar aqui em silêncio, escutando, perguntando se você gosta da sua mãe, se tem um trauma, fazendo uma arqueologia do seu inconsciente e você com a dor lá mal resolvida. Você quer que eu ajude ou não quer? Quero. O problema é você. Por quê? Você ouviu o que você me disse? Não, vou repetir. Eu tenho 4 filhos, um é adotivo, você já diferenciou e ele se sente diferenciado em casa. Aí você falou que o bichinho, ou seja, você vê ele como vítima. E eu vou dizer, provavelmente seu filho não se sente seu filho.
provavelmente ele não sai com vocês. Se você for jantar no restaurante, ele não vai, né? Como é que você sabe? Você é cartomante? Eu digo, não, psicólogo. Cartomante é assim, a gente percebe pelo comportamento X, vai dar o resultado Y. Não precisa ser nenhum adivinho do futuro, não. Porque ele não se sente pertencente à sua família. Você não permite, com seu discurso e com sua atitude, que ele se sinta filho. Ah, mas é porque se eu for tratar ele como eu trato meus filhos, é muito duro. É isso que ele precisa. Se você trata o seu... Não importa como é o seu modelo, mas tem que ser o mesmo. Porque quando você trata de forma diferente, quantas pessoas vão para o processo de terapia porque um pai e uma mãe gostavam mais de um do que do outro? Porque um dia deu uma boneca maior do que o outro. Você já viu um menino pequeno? Se você der uma coisa de diferente, irmão, começa em casa com o filho. Gente, desde que Caim matou Abel. Você entende a questão simbólica que tem aqui naquela história, simbolicamente? Então, o problema é esse. Ela assim, mas eu sou muito duro. Faça o seguinte, é bem simples resolver seu problema. Comece a tratar ele exatamente em todos os aspectos, em todas as situações e a toda hora como você trata os outros três. Só basta isso que vai resolver. Se eu vou ficar vindo para a terapia, a senhora vai ficar vindo para poder reforçar isso na sua cabeça. Porque comportamento não muda de para dois não. Eu vou ficar acompanhando a evolução. Ela contou com o marido dela, disse, esse cabelo é louco. Aí ele parou e disse assim, mas já que a gente já tentou tudo e não funcionou, vamos ver se dá certo. Sábado à noite, família de alto padrão financeiro, certo? Ela, sábado à noite, não, a doméstica fica todo até o final da tarde, né? Ela preparou uma janta, a esposa, inhame, carne de sol, que é uma janta muito legal pro nome. A gente adora inhame com carne de sol, né, gente? Um cuscuzinho com tapioca, café, tareco, biscoito 7 capas. Gente, isso é um luxo, né? Diga isso, não é? Como eu estou dando uma palestra pro Nordeste, com transmissão pro Nordeste, eu posso falar tudo isso. Se eu estivesse no outro canto, não rolaria. Tareco. Hã? Certo? E aí ele chegou para a mãe, que era costume, como ele não se sentia da família, ele não jantava com eles nem em casa. Ele estava com a namorada e fez, mãe, me deu o cartão que eu vou pedir comida japonesa. Ela fez, não, o que tem para hoje é o que tem aqui na gente. Ou você come com a gente ou você não come. Me deu o cartão que eu não quero comer essa porra dessa comida. Ela fez, me respeite, seu moleque, que eu sou sua mãe. Quer que eu diga na sua cara, na frente da sua namorada? Aí ele ficou assim, espantado, deu ré e sentou no sofá e ficou em silêncio. A namorada olhou para ele, os dois em silêncio. Ela entrou, voltou. Ele não foi jantar, ficou com fome. Claro, a gente sabe que filho de noite vai lá, vai jantar, de manhã, outra atitude. De manhã, do domingo, ela acordava os filhos 6 da manhã. Não quero saber, estão formados, sendo 3 médicos, não quero saber, vão acordar para me ajudar. Então todos acordavam, mas ela não acordava o bichinho. Entendeu? O bichinho não podia ser acordado. Por quê? Porque o bichinho era adotivo, tinha sido abandonado, era uma vítima. Não tem, quando você começou a amar, acabou a vítima. Amor, a vítima acaba. Aí ela acorda, ele, ok, acorda, vai ajudar. Ele levantou, porque ele já tinha sentido o negócio de ontem à noite tinha mudado. O vetor familiar tinha mudado. Ele levanta, chega lá. Ele não tinha conflito nenhum com os irmãos, sabe por quê? Os irmãos tratavam ele exatamente do mesmo jeito. Brigava, chamava palavrão, batia, do mesmo jeito, desde criança, nunca olharam para ele como sendo um irmão diferente. Por isso ele não tinha conflito nenhum com os irmãos. Chegou lá, os irmãos de boa, gente, que milagre foi esse? Tá com febre, veio ajudar a gente, tiraram onda, os pais, e ele lá ajudando e tal, e todo mundo meio que observando e piscando. Terminou, almoçou, aí já estava proativo, já foi lavar a louça, a mãe não precisou pedir. Gente, em 1 dia e meio de mudança de comportamento da mãe e do pai. Olha como é engraçado. Quando terminou, todo mundo saiu, foi deitar, ficou com a mãe, pediu, mãe, vamos fazer um café, bora, fez, me faça uma tapioca, fez. Pegou a tapioca, mordeu e começou a chorar. Ah, mas por que você está chorando? Ele disse, você me adotou quando eu tinha 1 ano, eu estou com 30. Ontem à noite, foi a primeira vez que eu me senti seu filho. Você entendeu? A falta de comunicação que existia. Quando você nomeia a dor,
eu sei exatamente o que eu posso fazer com a dor que tem nome. Eu não posso lhe ajudar se eu não sei se é dor de dente, se é dor de ouvido, se é dor de garganta. E quando você diz para mim o seu sofrimento, eu posso dizer que o problema é culpa sua. Porque é óbvio que a pessoa vai muitas vezes na ouvidoria para falar do outro, descobre que o problema é a pessoa. Porque tem 3 tipos de pessoas: as que têm problemas, as que pensam que têm problemas e as que são o problema. Então, obviamente, no comportamento humano eu tenho que estar sempre medindo isso, porque se eu quero realmente construir uma família, ou se eu quero construir uma instituição em que haja um nível maior de harmonia, em que todos saiam ganhando, eu preciso nomear. Mas eu preciso também assumir a responsabilidade sobre o que eu tenho que fazer. Eu não posso terceirizar coisas que me pertencem. Eu não posso terceirizar a minha felicidade. Sabe quantas pessoas têm relações ferradas porque terceirizam a felicidade? Sabe quantas pessoas não conseguem crescer na vida porque terceirizam a evolução intelectual e moral? Sabe quantas pessoas destroem o próprio destino porque não querem assumir responsabilidade sobre sua própria tarefa e cumprir seu próprio objetivo e alcançar os seus resultados? Muita gente. Você vê gente se sabotando diariamente porque não faz o que tem que ser feito. E hoje você tem pais que ajudam isso. Não, meu filho, deixa que eu faço. Pessoas são reprovadas, os pais ou vão lá ameaçar a escola, ou vão lá tentar comprar a escola, ou trocam de escola. E o que se perdeu de aprendizado dessa cena? O indivíduo que repete de ano descobre coisas constrangedoras, que todos os amigos vão para uma outra série. E ele só vai os encontrar, só vai encontrá-los no intervalo. Ele vai perceber que ele vai ter que criar um novo núcleo de amizades, uma nova turma. E vai se sentir mal com aquela situação. O que isso cria no indivíduo? Que aprendizados cria? Não quero mais passar por isso. Esse ano eu vou estudar pra caramba, porque é muito ruim passar por isso. Quando você troca de escola, aprendizado perdido. Quando você tira do outro a tarefa de construir a própria vida, você tira dele a habilidade de ser feliz. Quando Freud fundou a psicanálise no século XIX, final do século XIX, início do século XX, ele chamou isso de formação reativa. É um amor que você acha que é amor, mas não é, porque amor constrói, não destrói. Observe que dos anos 70 para cá, um conjunto de pais, que eu estou reverberando isso nas empresas. Você percebe, seres humanos vêm de famílias, com padrões de comportamento, chegam na empresa e repetem. Não há como você falar sobre escuta na empresa sem entender o que acontece na casa das pessoas. Conjunto de pais que começaram a achar que os filhos tinham que ser felizes sempre, que não podiam sofrer, que não podiam ouvir não, que não podia se frustrar, que podia dormir a hora que quisesse, que podia querer comer o que quisesse, que podia ficar vendo TV a hora que quisesse, porque achavam que sofreram quando foram filhos e resolveram criar os filhos melhor que os pais. Resultado disso, essa geração criou a geração mais suicida de toda a história humana. É a geração de filhos que tem conforto que a gente sonhou em ter. Eles têm, não agradecem, e quando um prejuízo acontece, porque nunca aprenderam a sofrer, a ouvir não, a cumprir o que tinha que cumprir, se matam pelo fim do namoro. Porque isso não foi educação que fugiu competências, foi destruiu habilidades. Isso é amor aonde? Onde é um amor que me destrói? Que não faz com que eu entregue a mim mesmo o projeto da minha felicidade? Aí você imagina esse indivíduo no ambiente de trabalho. Ele entra e em 6 meses ele quer ser o presidente da instituição. Ele entra e quando é ouvido que uma crítica, morre. Começa a chorar, porque o pai e a mãe nunca criticou. Quem é você para me criticar? Quando se pede para cumprir uma tarefa, é assédio. Não estou dizendo que não haja. Não estou dizendo também que na ponta do outro lado também haja pessoas que desrespeitam, acham que tem que humilhar, que tem que agredir. E
E para isso que serve essa transparência que vai identificar o que é uma coisa, o que é uma outra, e o refinamento desses instrumentos que estão sendo construídos precisam, como o Tatiana muito bem colocou, dessa demanda que ela não é que é para trazer problema, é que a gente precisa que você... A gente, por exemplo, no Brasil, as pessoas não denunciam crimes. Por que não denunciamos crimes? Você pega um telefone lá em Boa Viagem, você vai numa delegacia, o barco não vai, porque como é que com tanto assassinato, o policial vai procurar meu telefone? Não é a sensação que a gente tem? E por causa disso, a polícia termina não investigando, porque a gente não denuncia. Então, mesmo que não se investigue, a gente tem que denunciar para criar demanda e a pressão institucional. Para que se comece, porque eles também têm esses gráficos lá, gente. Eu faço palestra para eles. Eles também, e você bota lá, aí aquilo vai para um sistema, aquele sistema cria uma cobrança, cria um gráfico e cria necessidade de resolução. Então, eu preciso falar para o que eu estou sentindo. Eu preciso falar para que eu consiga entender que essa primeira etapa de falar já vai gerar um alívio significativo da angústia. E esse aprendizado ele é muito rico para a gente. E tem sido perdido. Porque as pessoas não costumam mais falar. Ou porque elas criam a fantasia de que falou, resolveu. Tem que ser uma coisa muito objetiva, tipo Harry Potter. Ouvidoria Potter. A ouvidoria vai ser a terra de Hogwarts. Você chega lá, passa no portão mágico, conta a sua queixa e plum! No outro dia está tudo resolvido, mas não é assim. E acredite, não é assim porque a pessoa que te escuta não gostaria de resolver. O que você acha que um psicólogo quer fazer quando alguém chega assim e diz assim, eu queria me matar? O que a gente quer fazer? Sabe quem está à vontade da gente? Eu vou morar com essa pessoa para ficar com ela 24 horas para vigiar ela. Eu vou fazer com que ela comece a assumir as responsabilidades da vida dela. Eu vou ensinar ela a ser feliz. Dá vontade de levar para casa. Quando pessoas assim, eu fui abusada desde que nasci, com 6 anos de idade pelo meu pai. Qual é a sua vontade? Matar o cara. Resolve. E quando você atende o abusador? Eu abuso desde os 6 anos, minha filha. Aí você faz assim, eu vou denunciar. No Brasil não pode denunciar. Você perde a carteira de psicólogo. Aí eu tô com ódio dele, vou matar. Aí você pensa, e a criança? Aí o que você faz? Ajuda o indivíduo a melhorar, para ver se você consegue salvar a pessoa da ponta que está sentindo. Soluções simplistas não existem, é bem mais complexo. Preciso realmente estar essa disposição. O que a gente chamaria de uma escuta neutra é assim, de fato eu preciso ouvir o discurso do outro, entender que quem chega com queixa de vítima. Eu não posso ignorar a dor de quem está sentindo a dor, mesmo que na minha investigação eu descobri que nem é tão dor assim, mas ela está sentindo como dor. Porque, por exemplo, a gente tem medo de barata e a vida está acabada por causa disso. Você que não tem medo deve achar ridículo, né? Mas para quem tem pânico, é pânico mesmo. Eu não posso ignorar a queixa do outro, mas eu tenho que filtrar e dar àquela queixa a dimensão que ela tem. Sabe uma coisa que a mim ajudou muito no cotidiano? Foi quando eu comecei a classificar os meus problemas entre nível 1, 2 e 3 e aborrecimentos nível 1, 2 e 3. Quando acontece qualquer coisa, eu jogo nesse gabarito. Isso é um aborrecimento, é um problema. Primeira coisa que eu faço. Isso já me alivia muita energia. Porque o que é aborrecimento, eu trato como aborrecimento e só invisto energia de aborrecimento. O que é problema, eu trato como problema. Uma vez eu estava descendo para a universidade, bati num carro atrás. O cara saiu chateado, disse, fique tranquilo, a culpa foi minha, o senhor não tem nada a ver, está todo mundo bem aí, está todo mundo bem aí. Vou chamar o seguro, vamos esperar aqui. Na época que você chamava, eu esperava o seguro e tal. E aí eu disse assim, ó, vamos ali naquela farmácia comprar, tomar sorvete? Bora, o cara ficou olhando pra mim, esse cara deve ser doido. Aí eu fui, comecei a tomar sorvete, voltei, ficou ele conversando no carro, olhando o prejuízo, não, fica tranquilo, você me come. Aí passou uns alunos indo pra faculdade. Aí olhou, professor, que eu, não, bati no carro dele, mas tá de beleza aqui, daqui a pouco eu chego, quando eu chegar aqui eu vou lá. Aí eu cheguei na aula e os alunos, professor, por que o senhor estava bem? Eu não estava bem, eu estava chateado. Porque é seguro, você vai pagar a franquia, o seu carro ficou amassado, para revender já perde valor, tudo isso, mas... E o senhor, um problema desse? Não, isso não é problema. Isso é aborrecimento. O problema é se eu tivesse matado alguém no carro da frente. Isso é um problema. Ou se eu tivesse ferido alguém, se eu tivesse me ferido, mas isso é um aborrecimento. Então, tem coisas que é aborrecimento. Uma vez eu estava vindo, eu fui pegar um voo da Azul, aqui da TR, para vir para Recife, para pegar o hub daqui de Recife. Quando a gente chegou lá,
O piloto tinha calculado mal o combustível, no aeroporto não estava com muito combustível, ele cancelou o voo. Todo mundo começou a gritar atendente. E o pessoal, tu não vai fazer nada não, tu que vive dando palestra. Eu digo, primeiro não tem culpa, ela nem é um piloto. E outra coisa, eu estou aqui agradecendo a Deus. Ela disse, por quê? Por quê? Porque o piloto disse isso em terra. Porque isso é um aborrecimento. Se ele tivesse ido lá em cima, passando em aldeia, ó gente, não dá para chegar nos Guararapes. Vamos pousar aqui em aldeia, uma piscina dessas casas aqui, vamos ver o que é que dá. Aí é um problema. Mas comunicar em terra é um aborrecimento. Aborrecimento, você investe a energia do aborrecimento. Eu disse assim, olha, eu preciso viajar ainda hoje, que eu preciso chegar em Salvador. Tem algum voo em Recife? Tem o último que sai, então me dê a passagem, eu corro para lá. É o que você faz. Foco na solução quando você tenta com aborrecimento. Quando é problema, você fica sequestrado. Não tem quem consiga resolver, você não quer solução. Se alguém chegar para oferecer solução, você empurra a pessoa. Aí eu também tenho que saber isso, né? Quando a pessoa está sequestrada emocionalmente, eu tenho que saber dar espaço, não é? Quando eu machuco alguém, eu não posso esperar que imediatamente com pedido de desculpa resolva. Eu tenho que fazer com que a pessoa tenha um tempo de digerir aquilo que eu provoquei nela. Está faltando na gente, sabe o quê? Delicadeza. Está faltando delicadeza. Está faltando gestos simples de se perceber no lugar do outro, que é o cerne da empatia. É uma capacidade emocional rica e que exige maturidade, de deslocar-se do egocentrismo, de uma visão de mundo a partir do seu universo, somente seu, para ir para a ponta e se colocar no lugar do outro, passando pelo que você está vendo. Eu vou contar para vocês uma história que vocês conhecem demais sob a perspectiva do que a gente conversou até agora. Uma história muito conhecida, mas que eu vou tratar a partir da perspectiva psicológica. Quando eu estou fazendo palestra fora aqui em línguas que você tem que falar de lento para o cara traduzir, né? Uma vez eu fiz uma que tinha 9 traduções simultâneas. A mulher falou, ó, a última tradução é de mandarim. Olhe para a pessoa que traduz mandarim e você continua. Para mim foi um desafio. Tem que falar lento. Quando a mulher fala, aí eu começava a continuar a frase lá. Não, sobre a perspectiva da teoria da empatia, da resiliência e da capacidade de se colocar no lugar do outro de uma forma excepcional. Vocês vão entender essa história, porque essa história me chamava a atenção, porque eu olhava para ela incomodado com a forma como ela foi conduzida. É uma história bem clássica, que todo mundo deve conhecer aqui, que é aquela história da mulher adúltera, que é narrada em alguns evangelhos. Vocês já devem lembrar daquela história, né? A pessoa estava com as pedras na mão, mas vamos entender o contexto cultural do mundo judeu para entender o que aquilo significava. Primeira coisa, existe uma diferença no mundo entre o que é comum e o que é normal. Vocês sabem disso, né? Nem sempre o que é comum é normal. Por exemplo, a violência urbana no Brasil é comum, mas ela não é normal. Entende isso? Se a gente achar que é normal, a gente não age mais. É como se fosse assim, não tem o que fazer. Normal é o sol nascer todo dia. No dia que ele nascer, é comum. Entendeu? Então, naquela sociedade, aquele evento era comum e era normal. Entenda o poder daquele evento. Por quê? Porque as pessoas que estavam segurando as pedras, elas estavam obedecendo uma lei do povo. Porque a Torá, ela era, ao mesmo tempo, um código de conduta moral e um código de conduta civil. Porque vocês lembram, na época não tinha Constituição, Congresso, Senado. Entendeu? Havia apenas o Sinédrio com um conjunto de leis que estavam escritas na Torá, que é o que a gente chama parte da Torá, o nosso Velho Testamento, o Antigo Testamento, e que era normativo de conduta do povo. Então eles estavam, e os doutores da lei, eles eram ao mesmo tempo os líderes religiosos e jurídicos daquele povo. Estava prescrito ali que era normal, em caso de adultério, apedrejar a adúltera, pega em flagrante. Eu não vou nem discutir aqui, porque não apedrejou também o adúltero. E aí você sabe que a gente está num mundo de muito tempo, mais de 2000 anos atrás, a gente está num nível de machismo inimaginável. Então, mulher era uma sombra numa sociedade como aquela. Então, o apedrejamento ele era comum e ele era normal. Vocês estão entendendo psicologicamente o que eu estou falando? Sim. Como provocar empatia nessa situação? Olha o drama. Se eu estou fazendo uma coisa que eu acho normal, comum e justa.
já que está dentro do sistema legal do meu povo. É justo o que eu vou fazer. É justo porque, inclusive, eu estou querendo fazer a preservação de um valor para aquela coletividade continuar funcionando. Vocês estão entendendo a minha descrição até aqui? Então é comum, é normal e é justo. De tal modo que se você estivesse conversando com um amigo seu, uma amiga sua, e visse a multidão passando com a pedra na mão, o que você faria? Pegava a pedra próxima a você e ia junto, porque era comum, era normal e era justo. O personagem que estava na ponta esperando a cena, certo? Que a gente conhece, Jesus, aquele personagem, eu sempre que eu li essa cena, eu olhava e dizia assim, por que ele não fez um milagre? Por que ele não salvou a mulher rapidamente? Por exemplo, jogar a capa da invisibilidade de Harry Potter. Ninguém a veria, ela não seria apedrejada. Mas aí eu digo assim, eu pensei, mas naquela época ele não tinha feito essa versão de milagre, mas tinha dois outros que ele tinha feito que ele podia reproduzir. Ele podia, por exemplo, já que ele andou sobre o mar, o que provavelmente indicava que ele conseguia controlar as leis da natureza, e a lei da gravidade não podia alterar, ele poderia fazer aquela mulher flutuar até uma altura que as pedras não chegassem nela, não podia, usando essa mesma lei aplicando naquela cena. Ele também podia fazer uma outra coisa, ele podia, já que ele alterava também os elementos químicos, os produtos, transformando água em vinho, ele podia alterar a natureza quântica dos elementos atômicos das coisas, ele podia alterar a natureza quântica da pedra para a vibração atômica dela se transformá-la em areia. Não podia também? O que no máximo geraria irritação no olho da mulher, ou jogando areia também. Mas ele não faz nenhuma dessas coisas e deixa a mulher se aproximando com a multidão atrás. Imagina a angústia dela. Mas aí eu pensei a perceber que todo filme que mostrava aquela cena, mostrava Jesus com muita raiva da multidão. Mas quando você vai olhar a personalidade dele, provavelmente era um sentimento que não era muito comum dele ter. E era meio que incoerente. Tudo que você viu como narrativa dos comportamentos dele, ele está irritado com a multidão. Em contrapartida, a narrativa que a gente tem dele hoje sempre demonstrava uma vontade de fazer os outros acordarem, como o Neo na Matrix. Toma a pílula correta e acorda para a ilusão, né? Então, digamos que ali a gente tinha uma cena clássica em que havia a ilusão dominando a multidão, que achava que aquilo era comum, normal e justo. Apedrejar alguém na queda. A multidão vai se aproximando. Basicamente, aí claro, eu precisaria de mais 1 hora de palestra para explicar sobre o que aconteceu com os alemães, com Hitler, o nazismo, Goebbels e a dominação que fez com que eles fizeram o que eles fizeram. Mas basicamente o que Jesus conseguiu naquele dia foi uma coisa impressionante, porque ele não fez nenhum milagre, mas ele conseguiu fazer uma pergunta que provocou instantaneamente o processo empático. Primeira coisa, ele conseguiu fazer uma coisa fantástica. A pergunta dissolveu o psiquismo de multidão. Nós sabemos, a partir da teoria da plasticidade neurológica, que é uma coisa muito recente, que as pessoas têm uma tendência de fazer o que todo mundo está fazendo para se sentir aceito. Porque eu tenho que repetir o comportamento do outro. Eu vejo isso em avião. Se você está assistindo a Globo News, aí tem uma pessoa assistindo aqui série, ela começa a ver a Globo News. Porque ela quer ser... E se ela achar que quem está vendo a Globo News é uma pessoa mais importante que ela? É engraçado, se você estiver numa conversa e uma pessoa for mais importante que o outro, se uma cruzar a perna, a outra que se sente inferior cruza depois. Se ela fizer assim, a outra faz. Tem dominância corporal. É outro tema, só para poder a gente entender isso aqui. Então, as pessoas repetem o comportamento, plasticidade neurológica, é comum, é normal e é justo. Aí o cara fez assim, beleza. Quem nunca tiver errado aqui? Essa pergunta, ela foi feita para a multidão ou para as pessoas da multidão? Entendeu o fantástico dessa cena? É uma pergunta que só isso já dissolveu o psiquismo de massa e devolveu as individualidades. Mas não devolveu as individualidades assim do nada, devolveu as individualidades refletindo. Eu vou devolver a sua individualidade, vou te tirar do psiquismo de massa, do comum, do normal e do justo, e vou gerar em você uma reflexão. Então, imediatamente, eu tiro você das massas, devolvo tua individualidade ainda com reflexão. E ainda fazendo uma provocação em você. Primeiro, escaneie você mesmo
Procure se você nunca caiu. E caso você um dia caia, você vai querer esse tratamento aqui que você está querendo dar para essa pessoa. Entende a possibilidade empática e imediata que foi lançada naquele momento? Porque se tem uma coisa que a gente é comum é na queda. Se tem uma coisa que a gente aprende em hospital, é como todo mundo é igual. Não importa se você está numa enfermaria com 20 pessoas esperando atendimento, você está num apartamento com todos os melhores médicos da cidade e atendendo. Tudo que todo mundo quer ali é cura. Tudo que todo mundo quer ali é sair e voltar para casa. Tudo que a gente quer é trazer nosso parente de volta para casa, ou aquela pessoa que quer levantar e voltar para casa. Não importa se você tem acesso a mais ou menos recursos, você precisa das mesmas coisas. A dor é a mesma, a angústia é a mesma, o desespero é o mesmo e o perigo é o mesmo. No básico, a gente é sempre igual. A gente pode andar num carro diferente, morar de frente para a praia ou muito longe da praia, andar num carro muito caro, pegar ônibus, vestir uma roupa de marca ou não. Na essência, nossas necessidades são sempre as mesmas. Nossas vontades de crescer, de se ser feliz, de conquistar, de se sentir aceito e respeitado também são sempre as mesmas. Reconhecer isso em cada um de nós e querer a mesma coisa para os outros, minimamente, é o gesto mínimo de dignidade que se espera da humanidade, para que muitos dos conflitos que a gente vive simplesmente cessem. Porque eu paro de ser a vítima e passo a ser uma pessoa ativa na transformação. Eu paro apenas de me queixar e de ver o meu lado e vejo o lado do outro. Eu paro de infantilmente ser carente e dizer que é assédio, então foi bruto meu colega que no dia amanheceu o dia e não me deu bom dia, porque no meu ego infantil eu acho que ele foi estúpido e nunca não deve estar feliz hoje, deve estar passando por alguma coisa. Ó, que coisa estúpida, nem olhou pra mim. Mas só se a pessoa foi estúpida mesmo. Sabe uma coisa que eu descobri no ambiente de trabalho? Quando tem uma pessoa muito ruim, não tem nada que você possa desejar pior para ela do que ela ser ela mesma. Ela tem mais motivo para ter misericórdia dela do que raiva. Porque se ela provoca para você um mal-estar quando passa perto de você, imagine quem ela olha quando acorda. Você pode esperar a experiência acabar para se ver livre dela, mas ela não. Se livra dela mesma. Essas pessoas são sempre muito amargas, muito difíceis, muito angustiadas. Eu lembro de uma pessoa na universidade que tinha um currículo fantástico, 2 pós-doutorados, e corrigia as monografias dos alunos da gente, e chamava monografia, tese, dissertação, e chamava a gente para poder falar o que tinha acontecido errado, só que ela fazia com um prazer enorme. Ela olhava para a gente e fazia. Um dia ela chegou, eu não estava numa veia boa no dia, não estava numa veia boa no dia. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa como você já comete um erro tão comum de gramática. Eu disse, professora, a senhora sabe quem foi Amenófis? Ela foi o imperador do Egito, não foi? Professora, no Egito não tinha imperador, era faraó. Eu fico pensando como é que uma pessoa como a senhora não sabe de uma coisa dessa. Outra coisa, que não existiu Amenófis, porque eu acabei de inventar. A senhora percebeu que ninguém sabe tudo, professor. E é exatamente por isso que a senhora está aqui para me ajudar com o seu domínio fantástico de linguística. Não é para me humilhar, professor. A senhora é feliz? Ela não esperava essa pergunta. Não esperava. Ela, como assim? Sim, a senhora é feliz. Porque a senhora sabe que ninguém me suporta aqui. A senhora não é louca? A senhora sabe que quando a senhora chega, as pessoas se afastam. Como a senhora está com febre, tem alguém para fazer um chá em casa? Aí ela desmontou. Não. Você percebe que quem faz você sofrer tá gerando para você a dor que sente? Percebe isso? Aí eu fiz, mas eu já sei o que aconteceu com a senhora. O que foi? A senhora
nasceu aqui no Nordeste, mais ou menos nos anos 30 ou 40, pela sua idade, em que a mulher tem uma posição muito complicada, deve ter vindo de uma família pobre e numerosa, deve ter sofrido de várias formas, vários tipos de violências, assim, tipo financeira, por não ter o que queria ter, por não ser um filho homem numa família com uma mulher, muitos caras queriam essa família. E a senhora resolveu então vencer e vestir uma armadura para travar uma guerra. E olha, professora, a senhora venceu. Pouca gente nesse país, da sua área, tem um currículo como você. Só que a senhora não tira mais a armadura. A guerra acabou, a senhora venceu, não consegue comemorar. Está sempre pronta para o ataque. E por isso afasta todo mundo. A senhora venceu, mas não tem ninguém para abrir o champanhe com a senhora. Então, por que não agora relaxar? Ninguém tira seus títulos, ninguém tira suas competências, ninguém tira seu concurso, ninguém tira seu lugar. Mas é tão bom quando tem gente junto para comemorar. Então desarma. Quando alguém chegar aqui, corrija. É isso que a senhora vem fazer. Não precisa gritar, humilhar, tripudiar. No ambiente de trabalho, cada um faz uma coisa e essa orquestra em que cada um faz seu lugar faz com que haja harmonia e as pessoas consigam tocar a nossa família. Ela já estava desabada na primeira pergunta. Se tem alguém para fazer um chá para a senhora, ela já estava chorando. Aí eu sugeri que ela procurasse uma ajuda, dei o telefone do amigo meu, claro que eu não podia atendê-lo, colega de trabalho. E assim, muita gente que você pensa que é extremamente arrogante, que é extremamente prepotente, que maltrata muito, no fundo está com esse mundo ímpio lá. Isso ajuda muito, porque quando as pessoas fazem isso, eu penso assim, eu não quero levar isso para minha casa. Essa agressão não me pertence. Porque drama da humanidade não é o que me dizem, é como eu ouço e como eu reverbero dentro de mim. Assim como o trauma não é o que fazem comigo, é como eu ouço e como eu reverbero dentro de mim. O que eu estou propondo aqui é você fazer uma ouvidoria interna antes de ir para a ouvidoria da instituição. Se perguntar, será que eu não posso lidar com isso? O que é que nossos pais ensinavam quando a gente sofria bullying na escola? Um apelido. Até os 12 anos eu não cresci. Eu estacionei na altura. E as pessoas me chamavam carinhosamente de tamborete de forró. Então você fica puto, né? Cheguei em casa e disse pra minha mãe, mãe, estão me chamando de tamborete de forró. Isso foi ouvidoria. Não foi? Minha mãe, com toda a psicologia fantástica que ela tinha, olhou pra mim e fez, e você é um tamborete? Tá dentro, sabe que é um tamborete? Quer que eu traduza? Tamborete é um banquinho que não tem gosto, sabe? Aquele banquinho de madeira, tamborete é isso. No forró, antigamente, tinha uns tamboretes por centavo. Você é um tamborete? Não, então, tá resolvendo o problema. Se você não é um tamborete, por que isso é um problema? Depois do choque, ela disse, meu filho, o que eles querem é que você fique assim, descompensado. O gostoso do apelido é descompensar o colega. Se você aguentar escutar isso 3 dias sem reagir, perde a graça. Ou seja, ela estava me dizendo o que na ouvidoria? Que a solução estava em mim. E não ela ir lá bater no meu coleguinha como alguns pais fazem, como a gente viu em Brasília. Aquilo é um exemplo extremo de um comportamento comum que não é normal. Ah, entenderam? Muito bem. Entendeu? Então veja só. Ela chegou e disse, vá lá, escute e fique em silêncio. Claro, você vai aos primeiros dias, é punk. Tamborete esse aí. Lembra da mãe, respira, com vontade de matar a pessoa, obviamente. 3 dias depois, você já escuta de boa, tá nem aí, aí os colegas, não liga mais, para de chamar. Ou seja, eu podia resolver aquilo. Se passasse daquele ponto, ela ia lá, entende? Então essa ouvidoria interna é, pô, a pessoa foi grossa comigo, eu vou levar isso para minha casa. Nada. Eu vou pegar aquele
engarrafamentozinho clássico de Recife, final da tarde. Para não ficar sequestrado também pelo engarrafamento, vou colocar uma música que eu gosto muito para escutar. Né? Ou você gosta de escutar uma palestra baixa e coloca lá pro Bluetooth para escutar, dá tempo. Aliás, aqui dá para fazer um curso, né? De volta. Um pós-doc. Você escolhe um tema, escuta todos os engarrafamentos de volta por um ano, você é especialista mundial no tema. Eu tô brincando não, gente, é sério. É sério. Quase 1h30 algumas pessoas têm para ir, 1h30, são 3 horas de um conteúdo único durante um ano, você fica pós-doutor no assunto sem título. Não tem problema não. Só que a gente fica só infeliz, miserável, aí tá sequestrado pelo ambiente. Então não dá. Você vai lá, eu não posso flutuar, não tem helicóptero, não sou Pai Mendonça. Então vamos lá no trânsito. Pai Mendonça é um cara bonito daqui, só para trazer para bombadão. Estou traduzindo. Fazendo nada. Então a gente vive essa situação em que eu preciso primeiro fazer uma ouvidoria dentro de mim. Depois, quando é uma queixa que aí é justo, eu vou lá e levo. Não crio fantasias. É importante que a gente ajude a afinar o instrumento. É importante que ajude a instituição entenda que a gente precisa ajudar esse país. E a melhor contribuição para esse país é ser competente onde você está e é ser ético no que você faz. Porque enquanto isso, na sala de justiça, quem riu entregou a idade. Vão ficar trocando os personagens que, se não trocar a conduta do povo, nenhum personagem vai me salvar. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pode ser pergunta também de fora, né? Da galera que está nos vendo remotamente. Vai chegar o microfone. Aquele Papai Noel não queria ser uma surpresa não, né? Eu fiquei só me perguntando se queria ser uma surpresa. Ah, teu substituto! Ah, tá, tô vendo, entendi. Boa tarde. Parabéns pela sua palestra show, foi maravilhoso. Eu achei interessante, queria traduzir aqui, buscando a pergunta. Oi? É o meu? Eu achei uma coisa que me tocou, foi você falar das subjetividades. E eu acho interessante que ele estava comentando aqui que às vezes falta palavra, falta aquela... o que dizer? Quando alguém, digamos, ofende você ou fala uma coisa que você não gostou no trabalho, né? Falta a presença de espírito para você responder e fechar o assunto ali, né? E eu estava aqui comentando, como o assunto é muito subjetividades, né? Estava aqui comentando que na minha família, minha mãe disse, não responda. Calha a boca, não responda não. Então eu acho assim, engula o choro, Então eu acho que a gente termina levando para a vida, né? Até na hora que você gostaria de encerrar ali o assunto, não, você tem que levar para casa. Porque na minha casa é assim, no outro dia que você ia falar sobre o assunto. E eu acho que a gente termina levando realmente essa forma de atuar para todos os lugares, né? Eu lembrando aqui vários momentos que faltou aquela palavra, aquela fala na hora exata, né? Você lembra de um personagem de humor que fazia? Na hora a gente fica, Então tem muito isso, assim, ou seja, o padrão que você trouxe à sua família. Primeira coisa, com relação à sua mãe, ela estava certa. A gente realmente pode estar se trocando com mãe e com pai. Mas a gente também tem que aprender a se queixar para eles. Agora, o que ela está querendo dizer? Olha a hora, olha o tom, olha o jeito. Às vezes a gente perde a razão da queixa pela forma, mesmo que esteja certo no conteúdo. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, primeiro, eu vou fazer essa observação em público, porque quando você faz uma certa observação em público, você, ao invés de educar a pessoa, chamar para um diálogo, você humilha ela. Aí, imediatamente, acabou a conversa, não adianta. Né? Outra coisa, se a pessoa tem maturidade para ouvir uma crítica, ou seja,
não é que eu não sou covarde, eu tenho juízo. Entende? A pessoa pode surtar, porque tem gente que surta. Outra coisa, ela pode até ter maturidade, mas ela é aquela pessoa descompensada que vai dizer tudo o contrário do que eu falei, tem gente que é assim, né? Então, nesse caso, quando eu for falar com ela, eu preciso de um testemunho. Eu aconselho que, ainda mais nos dias de hoje, de gravações e tudo mais, eu aconselho que a gente procure ir com alguém, no caso de um conflito, quando eu estou tentando primeiro resolver, antes de levar para alguém que possa me ajudar com a liderança mais próxima, quem é uma pessoa que eu e ela gosta e admira. Vou chamar essa pessoa e pedir para ela, em silêncio, acompanhar a conversa e servir de testemunho mediador. Entende? Se a pessoa disser que não, você não vou, então também não vou. Porque a pessoa pode chegar lá, dizer que você gritou, que você humilhou, não aconteceu nada daquilo, entende? Você sabe, né, Tato, que lá nos Estados Unidos, olha só, Tato, é porque eu sou assim já. A gente tem uma indústria de processos. Indústria de processos. As pessoas gastam lá, em média, 30% do salário com seguros. As pessoas fazem seguros em casa, porque se você for me visitar escorregar no tapete, você me processa. Porque o tapete não tinha terra plana. As pessoas têm seguro para receber visita. Então a gente sabe que tem gente, existe esse estímulo à exacerbação da queixa, que perde a noção do que realmente é ou não é. Por isso que esse filtro é a coisa mais complicada de ser feita em qualquer ambiente de compliance ou de ouvidoria, é justamente filtrar o que de fato tem fundamento e não tem, né? Então a gente precisa disso, eu tenho que perguntar, tenho que ir com uma pessoa junto, tenho que saber como é aquela pessoa. Às vezes você está mandando há 10 anos, sabe quem é quem, sabe fulano é descompensado, sabe fulano tem maturidade para escutar, tem gente que você só pode falar que é um ano do assunto, né? Então para cada pessoa, só que tem dia que você não consegue ter esse filtro, porque a pessoa lhe pegou surpresa, você descompensou também, aí isso acontece, é humano, ninguém vai alimentar a ilusão de que nunca vai acontecer isso, mas podendo, né? Essa coisa de contato sempre, realmente não é só até 10, é porque nos primeiros 20 segundos o sequestro emocional vai cedendo. O córtex volta a funcionar e você reflete sobre o que você vai fazer. Né? A gente sabe que as guerras são vencidas pelas batalhas adiadas. Pode ver lá a arte da guerra. Então, eu preciso saber que tem batalhas que não valem a pena. Tem coisas que simplesmente eu tenho que ignorar. Sua mãe estava certa. Deixa eu passar aqui o microfone para você fazer para todo mundo ouvir. Espera aí para eu lhe filmar, que você está filmando. Agora é ele. Eu sou tímido. Rosário, meu nome é Marco Polo. Eu sou muito amigo de um amigo seu que você prefaciou um livro denominado Empatia, lançado agora há pouco, Jaime, lançado agora há pouco na livraria Jaqueira. Foi, não tá? Mas a colocação não é essa não. Como você é psicólogo e você fez apologia à complexidade de lidar com o ser humano, e você sendo psicólogo, eu interpretei que você deu um recado direto e indireto, tá certo, para a ouvidoria, que era interessante agregar aos desafios que a matéria-prima é o ser humano, psicólogo do corpo da ouvidoria. Eu estou certo ou estou errado? Você precisa de um psicólogo, Marco Polo. Tá vendo, Marco Polo? Olha, quem falou foi o Papai Noel, não foi o Escuta o conselho de bom velhinho. Obrigado, Marco Polo. Manda um abraço para mim. Você vai respondendo assim, as vagas estão abertas. As vagas estão abertas, né? A verdade, sim, claro que a gente sabe que existem profissionais que têm um treino técnico que ajuda no desenvolvimento de certas habilidades. Mas escutar ser humano é uma habilidade que nós temos que ter, nós seres humanos, de modo geral. Então eu acho que as pessoas que se dispõem, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é disposição para tal, sabe, Marco? Eu conheço muito psicólogo que deveria fazer qualquer outra coisa e menos atender. Porque quando você escuta, você não pode ter um gesto de censura. Basta um olhar para você interromper um discurso. Porque às vezes você diz uma coisa, já basta você fazer assim, acaba já, pronto, para de falar. Porque quando ele se surpreendeu, já está mexendo no louco. Então não fala mais. Então você tem que de fato estar disposto a escutar sem você ter preconceitos. Então essa habilidade, ela pode se ter mesmo sem ser psicólogo. Mas é claro que se você puder ter junto com isso
digamos assim, as habilidades e técnicas que você aprende durante uma formação de psicólogo ajudaria com certeza muito. Mas o importante é o seguinte, na falta de, usamos a nossa humanidade, as habilidades eminentemente humanas, de escutar, de empatia, de não ter preconceito. Porque a gente sabe que a gente está numa nova realidade no Brasil em termos de concursos e não tem assim tanta capacidade de abrir. Mas eu não sei se alguém aqui passou como era psicólogo, passou no concurso para outra área e está querendo aproveitar a oportunidade para se candidatar para a remoção, provideria, como os meninos estão dizendo, né? Tati Dani está aberta, né, as remoções para quem quiser. Beleza? Mais alguma? Eu fiquei perguntando, por que você achou que tu tem que ser Papai Noel todo ano? Por que será? É uma brincadeira. Sim, parabéns pelo poema. Muito bom. Obrigado. Mas se encontrar um lugar no verso, não fale nada. Como lidar com o conflito, quando o conflito ele age diretamente em uma coisa que me é muito preciosa e cara enquanto humano, enquanto ser humano. Por exemplo, quando aquela pessoa do meu lado levanta uma bandeira, digamos, capacitista, quando a minha luta diária é derrubar o capacitismo. Ou quando a mulher feminista sabe o que significa ser mulher no Brasil, e aquela pessoa está levantando uma bandeira que indiretamente defende a cultura do estupro. Quando toca em algo que é nevrálgico, não é uma questão de gosto, de gostar de amarelo ou de azul, mas de dizer, não posso ser tolerante com o capacitismo, porque isso mexe com a minha humanidade. Como lidar com isso? É um discurso que tem todo sentido, ainda mais nesse ambiente que a gente está vendo no Brasil no momento de hoje, que a gente percebe uma lamentável tendência a desrespeito de conquistas muito grandes, o que implica para nós uma coisa. Primeiro, vamos testar nossas instituições. Vamos nos manter vigilantes, mas vamos ter prudência. Certo? Como é que eu faço quando alguém muito caro a mim está defendendo uma coisa que vai encontrar uma coisa que eu acredito com muita veemência? Eu tento olhar para essa pessoa globalmente. Sabe o que mais a gente descobre que provoca doença nas pessoas hoje? Todas as pesquisas mostram que o evento desencadeante das doenças não é uma genética propensa a, mas é um comportamento que faça com que a tendência se desencadeie. Então não é ter uma tendência genética para um câncer. Tem gente que tem todas as tendências e não tem gente que não tem tendência nenhuma e desenvolve. É o comportamento que engatilha a doença. E o maior deles é mágoa. É devastador a mágoa, o ódio é devastador. Quando eu olho para as pessoas, eu digo nós precisamos olhar para elas globalmente. Às vezes a pessoa está defendendo esta pauta que me é altamente indigesta, irritante, mas ela tem um conjunto de outras habilidades e virtudes que me são importantes. Uma vez eu fui para um casamento de bodas de diamante, 60 anos, todo mundo tem aquela fotografia final, muito bonita, muito tocante, que é o casal de velhinhos sentado, mãozinhas dadas, filhos, netos, bisnetos, atrás, todo mundo filmando, né? Fotógrafo oficial e os convidados do outro lado fazendo, ai, que coisa linda, que coisa amiga, quanto amor, que bonito. E eu pensando, para essa foto acontecer. Para se chegar àquela fotografia, teve que ter muito perdão. Teve que suportar a minha esposa ou o esposo que votou no candidato contra o que eu votava. Teve que suportar uma pessoa que me machucou, que me traiu, mas que resolvi ficar, porque tinha uma coisa maior, um projeto maior, e eu resolvi superar e dar uma outra chance. E a pessoa honrou. Teve muitos dias que um pensou em chutar o pau da barraca. Entende? Eu posso pegar todo o meu raciocínio e usar como justificativa para me explicar por que eu devo odiar quem está defendendo aquilo que eu não acredito como valor, ou dizer assim, apesar disso,
existem todas essas outras coisas que eu vou levar em consideração na contabilidade final desta relação, porque afinal de contas, esta pessoa, muitas delas, elas estão sendo enganadas por um projeto que incluiu algoritmos matemáticos que produziram fake news, que criaram ideologias, que transmitiram valores, que essas pessoas estão sendo capturadas, e muitas vezes eu tenho que entender que ela não tem a minha visão de mundo, não teve acesso às informações que eu tive, com a autoridade que eu tive, para perceber com a dimensão que eu percebo. Mesmo assim, elas amo, entende? É isso que eu tenho feito com meus parentes. Porque eu quero passar o Natal com minha família. Porque são pessoas, cada um votou de um jeito, cada um falou de um jeito, cada um agindo de um jeito, mas mesmo desse jeito, sem essas pessoas, eu não seria quem sou. Eu não vou abrir mão delas, sabe? Eu não vou brigar com meu irmão só por causa da minha eleição. Um mote para poesia, né? No sentido de que eu vou esperar que o tempo e o amor, e uma coisa muito mais prática do que o tempo e o amor, né? Os próximos 120, os próximos 12 meses mostrem como muita coisa era pura fantasia. E entender que na vida a gente entende que a verdade, ela é filha do tempo e não da autoridade. Entendeu? A gente entende completamente. Posso ir em Salvador? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pergunta exatamente não, apenas dizer que foi um prazer imenso ouvir, né, você, e te parabenizar. Parabéns sempre, continue com o seu trabalho brilhante. Obrigado pelo carinho. Não me faz chorar no dia de hoje não, é triste. Obrigado pelo carinho, de fato. Muito obrigado.